Você é daquele tipo de pessoa que quer ver em paz, quer viver tranquila, quer ficar de boa, mas todo dia tem que enfrentar aí um monte de espírito de porco, pessoas que querem atrasar seu lado, pessoas que querem o seu mal? É possível ter sentimentos livres do ódio, do rancor e, ao mesmo tempo, matar um leão por dia, como a gente tem que fazer? Eu sou o Rogério Ferreira, o Mano da Limpeza, e a gente vai falar sobre isso. Esse equilíbrio entre a gente ter que se defender todos os dias de algumas coisas, da gente ter que fazer um enfrentamento, sobre algumas situações ruins, de ser contundente nas nossas opiniões, defender uma postura diante de pessoas que, de repente, não buscam uma vida mais ética, pessoas que são arrogantes, pessoas que muitas vezes querem pisar no nosso pescoço e não dar o pescoço para que os outros pisem, ao mesmo tempo não fazer ao contrário. Quando tiver uma oportunidade de fazer algo bom, de fazer algo correto, de fazer algo nobre, fazer. Não colocar o nosso coração no campo da agressividade desnecessária. Existem várias pessoas ao longo da história que enfrentaram aí adversários que estavam prontos a destruí-los e tiveram um equilíbrio psicológico, equilíbrio mental, para manter aquela coisa dentro de si que diz: eu sou uma pessoa que está no campo da luz, que está no campo da consciência, que está no campo da integridade. Você pode pegar figuras históricas como Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Malcolm X, entre outros, que enfrentaram inimigos e mantiveram um nível de dignidade interior muito forte. Alguns, inclusive, como Mandela, tiveram que fazer um enfrentamento militar a essas causas. Se você está submetido a uma situação ruim, onde as pessoas querem te atacar, onde as pessoas querem te humilhar, onde as pessoas querem te tirar do sério, sair do sério vai dar a esses agressores, a essas pessoas, exatamente o que elas querem. Então, é possível se defender de uma forma contundente, de uma forma objetiva, de uma forma forte, sem deixar o seu coração se corromper pelo ódio. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cultura pop. Eu gosto muito, por exemplo, de assistir Star Trek, aquela série antiga, que o pessoal ia numa nave espacial pelo universo, coletando informações sobre diversas sociedades alienígenas, ou de Star Wars também, que tem aquela questão do lado negro da força, dos Jedis que lutavam pela luz, pelo bem. Eu acho que essas histórias, elas ensinam muito sobre as pessoas, né? São muito simbólicas, na verdade, do que ocorre dentro do ser humano, do que ocorre dentro das sociedades. Então, tem o lado que é o lado do Darth Vader, que é o lado do mal, que é o lado daqueles que querem dominar a galáxia pelo lado do mal. E tem os Jedi que representam a luz, o bem, e a gente pega esses símbolos e consegue entender o ensinamento que vem a partir daí. Qual é o ensinamento? Os Jedi, eles podem ir para o lado das trevas, ir para o lado do mal. Os Jedi, eles não são pacíficos no sentido de dar a outra face. São guerreiros, são pessoas que se defendem militarmente. Mas se eles deixam o ódio corromper o coração deles, o que, que acontece? Eles vão para o lado das trevas. Não é que eles não podem causar ferimentos, que eles não podem tirar a vida e etc. O que eles não podem é fazer isso com um ódio no coração. Então, você pode e deve se defender. Você pode e deve contra-atacar quando for necessário. A questão não está nisso, em agir quando é necessário agir. A questão está em ser arrastado pelo ódio, é destruir o outro com prazer em destruir. Tem um livro chamado A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Sun Tzu. Na arte da guerra, existe um ensinamento muito interessante. Você vai à luta. Você vai lutar. Você vai usar todas as estratégias necessárias para vencer a luta. Mas você não vai
odiar sobre a derrota do adversário. Na internet, a gente encontra muito sobre inclusive está na moda, né, o estoicismo. E uma das coisas do estoicismo não é você não ter sentimentos, é mas você ter equilíbrio sobre seus sentimentos. Mesmo que não seja uma coisa tão extrema que leve você a agredir a pessoa, etc., existem aqueles rancores, aquelas mágoas, aquelas pessoas que não desce, que a gente não consegue suportar de forma nenhuma. Pessoas que a gente simplesmente não quer nem dividir o mesmo ar nessa terra. Né? Nesse caso, será que a gente consegue enxergar as pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós, que se vestem diferente de nós, será que a gente consegue respeitar essas pessoas e ver além dessas coisas, além de ideologia, além da sexualidade, além da roupa que veste, além da classe social a qual ela pertence? É possível a gente tratar com respeito e dignidade as pessoas? Sim, é possível. Se a gente começar a olhar o outro ser humano simplesmente como ser humano, vai ser aí o primeiro passo que a gente vai ter para viver em paz. Eu sei, você pode estar pensando assim, mas tem pessoas que realmente eu não suporto, porque as pessoas realmente não merecem existir dentro dessa terra aqui, nesse universo. E são pessoas monstruosas, pessoas terríveis e etc. A questão é que quando a gente olha o outro como um monstro, como um animal a ser abatido, a gente simplesmente está desumanizando aquela pessoa. Tem coisas que eu acredito, tem pessoas que eu considero como meus adversários. Pessoas que defendem, por exemplo, o nazismo. Para mim, jamais eu vou apoiar pessoas desse tipo. Pessoas que atacam fisicamente outras pessoas por uma questão delas serem negras, por uma questão delas não terem aí a mesma opção sexual que as outras, eu sou contra esse tipo de atitude. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que esses seres humanos são seres humanos. Mesmo pessoas que eu considero as atitudes terríveis ou cruéis, elas nunca deixam de ser humano. É aí que mora a questão. É possível, na minha concepção, e eu acredito que você vai chegar a essa conclusão também, que eu posso discordar de uma pessoa em tudo e ao mesmo tempo respeitar essa pessoa como um ser humano. Ter na minha mente de que essa pessoa ela tem pensamentos e opções que eu vou combater até o fim. Porque são coisas antiéticas, porque querem a minha própria destruição, a destruição de pessoas que vêm da minha classe social, da minha etnia, do meu modo de pensar. Se você está gostando aí das mensagens que a gente vem trazendo, você pode contribuir para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Né? Você pode contribuir com a nossa caixinha do Gari, você pode divulgar esse canal aí para os seus amigos, você pode dar um like, você pode se inscrever no canal para receber sempre as nossas mensagens quando saírem os vídeos. E você pode compartilhar com as pessoas que você gosta e com as pessoas que você não gosta também. Pode mandar, inclusive, para os seus inimigos. Aí você pode falar, mas tudo bem, Rogério, eu entendi. Eu posso combater meu adversário, eu posso combater meu inimigo, eu posso me defender, mas eu não preciso odiar, trazer o ódio para o meu coração em relação à pessoa. Essa parte eu entendi. Mas daí até eu orar pelo meu inimigo, por exemplo, já é uma longa distância. Eu desejar o melhor pelo meu inimigo já é uma longa distância. Ó, aconteceu recentemente, aconteceu há algum tempo agora, recentemente, que o presidente Lula, o presidente atual do país, ele ficou doente. Ele chegou a ser hospitalizado. E um adversário político de direita, de um partido contrário ao partido do presidente, desejou melhoras a ele, falou que estava fazendo orações para ele. E os amigos, aliados dessa pessoa, desse parlamentar, caíram matando em cima dele, falando: "Ah, como que você está falando em orar pelo nosso adversário?" E ele falou: "Olha, simplesmente eu estou agindo como todo cristão deve agir. Não está escrito que a gente tem que orar pelo nosso adversário,
orar por quem nos persegue, simplesmente eu agi feito um cristão. Isso foi muito interessante, porque o que a gente vê é muita gente propagando ódio, propagando a destruição, propagando o linchamento. O que esse parlamentar fez, eu não sei exatamente o que motivou ele, se foi realmente a fé cristã que ele professa. Não sei se foi isso. Mas é certo que toda ligação que você faz, tudo que você deseja para outra pessoa, você acaba desejando para si mesmo. Tudo que você quer que aconteça na vida de uma outra pessoa, você começa a atrair para si mesmo. Porque dentro de você, se você pensa ódio, você está pensando uma coisa tóxica, uma coisa ruim, você pensa rancor, é você que está sentindo ódio, é você que está sentindo rancor. E você vai sentir os efeitos disso na sua vida, no seu interior. E na medida que você tem pensamentos bons em relação à pessoa, eu não estou dizendo assim que você vai ter pensamentos bons pela atitude ruim da outra pessoa. Mas na medida que você reconhece a humanidade daquela pessoa, e dentro de você você tem uns sentimentos para que aquela pessoa manifeste coisas boas na vida dela, que ela manifeste as atitudes boas. E você tem a humildade de reconhecer quando aquela pessoa faz alguma coisa boa. Isso vai fazer com que você tenha uma visão superior sobre aquela pessoa. A pessoa não é o papel que ela representa, ela não é o uniforme dela, ela não é o terno que ela veste, ela não é a situação social dela. Ela é uma pessoa que fez algo ruim, algo que com certeza pode ter que sofrer sanções, ter que sofrer punição, mas você não faz isso com ódio, mas com pensamento de justiça. Perguntaram para Confúcio, um sábio chinês, se a gente deve responder o bem com o bem, pagar o bem com o bem. Ele falou naturalmente que sim. Todo bem que fazem com a gente paga com bem. Mas aí disseram para Confúcio, perguntaram para Confúcio, mas tudo bem. E o mal? Como a gente devolve o mal? Com o bem? Ele falou, a gente devolve o mal com a justiça. E a justiça não é a vingança. E existe modo da gente se tornar mais limpo, da gente se tornar melhor. Existem vários métodos. Quem é cristão é só ler a Bíblia e colocar o método de que Jesus ensinou: orar pelos inimigos, orar por quem persegue. Quem não é cristão, ou quem não professa o cristianismo, ou quem não acredita em Deus, é só ter o sentimento de ética em relação a isso. É não querer manter sentimentos ruins dentro de si. Coisa muito prática, muito objetiva. Existem algumas técnicas, tem uma que eu acho muito legal, que eu pratico, chamada Ho'oponopono. Ela praticada, ela é uma espécie de limpeza interna de rancores. Faça orações, se você é cristão. Se você não é, tente pensar de uma forma justa, de uma forma equilibrada, de uma forma ética em relação às pessoas. Ou todos, se quiserem, pode praticar Ho'oponopono, que é muito bom também. De qualquer forma, tem como você se defender do mal sem você reproduzir esse mal. Clica nesses outros vídeos que estão aparecendo para que você acompanhe aí esses assuntos. Eles estão falando exatamente aí sobre como você se tornar uma pessoa melhor. Meu nome é Rogério Ferreira, Humano da Limpeza.